chegou a hora, aquela hora que a gente espera tanto de encontrar nossos conselhos, nossos amigos que, observando o que acontece à volta, nos contam cada olhar, cada visão, cada percepção que eles têm do que está acontecendo. E olha, não falta notícia toda semana. Nosso Conselho de Notáveis de hoje, montado e bem montado pelo publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires e nosso economista Manuel Tedin, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E eu vou começar aqui com o meu cachorro Bartolomeu furioso aqui ao meu lado, para saber o que Manuel Tedin, no que ele se ligou nessa semana. Conta aí para ver se acalma o Bartolomeu aqui, meu pai Manuel. Eu espero que o Bartolomeu não lata, mas se latir, ele está aprovando. Está aprovando. Não, Bartolomeu é bem-vindo sempre. Não, só, assim, eu não posso deixar de falar de ontem, né? Ontem foi um dia bizarro. Assim, ao mesmo tempo que teve uma coisa espetacular, que é o Lula voltar a ser um presidente que olha para fora e que tem boas relações e está preocupado no desenvolvimento da América Latina, da América do Sul, e está preocupado com as relações internacionais. Por mais bacana, e foi... enfim, isso tudo foi genial. Eu acho espetacular ele ter ido à Argentina fazer essa conversa com Fernandes e com outros líderes. Agora, a verdade é que duas coisas, que dentro dessas coisas positivas, duas coisas foram muito complicadas. Um é fazer um elogio a uma ditadura que é a do Maduro, né? Maduro não foi à reunião. Não, eu sei, mas fazer um elogio público ao Maduro, eu acho que não cabe. Eu acho que sei lá, a minha abordagem, se é que importa, seria, olha, a Venezuela é um país espetacular, tem muito a contribuir na América do Sul, tem reservas de petróleo, enfim, importantes, é um ator que tem realmente relevância na América do Sul e certamente teria relevância no mundo. Agora, eu conclamo ao Maduro, que é meu amigo, ele podia até falar assim, até o meu amigo Maduro, a rever a postura autocrata. Lá é pior do que é uma autocracia armada, né? Com presos políticos, a coisa lá é meio feia. Então, faltou isso, fazer elogio a um ditador, eu acho que não é uma boa ideia. Elogio a Venezuela, não elogio o ditador da Venezuela. De resto, essa relação muito boa. Agora, preocupadíssimo com a moeda única. Quer dizer, isso é uma sandice, uma bobagem. Quer dizer, como é que você faz uma moeda única entre um país que tem inflação hoje de 5,7% ao ano, com outra que tem uma inflação de 100% ao ano? Como é que vai fazer? E essa moeda não é conversível. O Brasil tem superávit com a Venezuela, com a Argentina, desculpa. O que vai fazer? Vai acumular essa moeda eternamente, ficar com o mico na mão? Ou seja, está dando um desconto dessa diferença, desse saldo positivo, vai dar de graça para a Argentina? Eu não estou entendendo. Isso é de uma bobagem, de uma burrice inominável. Esses dois pontos realmente foram muito ruins. O nome Sul já foi sugerido num artigo assinado pelo Haddad. Virou surreal, né? Porque realmente... Sur, que é, só para quem está nos acompanhando, é Sul em espanhol, né? Aí virou um surreal, é isso. E o outro é o Merdola, também pode ser. Meu Deus do céu. Dólar do Mercosul, é isso? Merdola. Pede o exemplo do Equador para ver o que dá. É Ecodólar, é isso. É dólar, é ecodólar. Você sabe que lá circula dólar, né? Na moeda, a moeda corrente no Equador é dólar. E você, Elísio Pires, se ligou em que na semana que passou? Olha, eu vou discordar do Tedinho depois da meu Se Liga. Agora eu vou falar de uma coisa que me chocou muito, que é o genocídio dos Yanomami. Parece que 500 crianças morreram nos últimos 4 anos. Sendo que em julho de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos
cobrou uma resposta do Brasil que não deu até hoje, desde abril de 22. Ele simplesmente ignorou essa colocação, né? E só para lembrar que no ano de 2022, 570 indígenas morreram de fome, desnutrição e contaminação de mercúrio. Só Yanomami ou todos os indígenas? Só Yanomami, só Yanomami. Embora a publicação, a pergunta da Corte dos Interamericana de Direitos Humanos foi para 4 povos indígenas, mas eu me referi apenas aos Yanomamis, né? Então, eu acho que essa história da mineração é inacreditável, né? E outra coisa que eu acho importante, houve uma pequena referência ainda agora, mas eu vou aumentar ainda mais. O discurso do Lula no CELAC. Vou separar um período em que ele diz: tentações autoritárias continuam a desafiar a democracia na América Latina. Acho que ele tem toda a razão. Inclusive, ele disse uma outra frase que eu marquei muito no discurso dele, lá do CELAC, é: a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. Muito boa essa fala do Lula. E apenas, como eu sempre gosto de trazer uma boa notícia, eu tenho uma boa que eu não sei se o economista aprova, mas tem uma boa notícia, que é: a Bolsa subiu hoje e dólar e euro caíram. Se subiu, o dólar e o euro caíram. Não, o dólar, a última coisa que eu tenho anotado aqui é 5,15 e o euro a 5,60. Então, para mim, são as duas boas notícias. É uma boa notícia. De fato, eu só quero fazer um comentário, que é: se ele fala que o problema das ditaduras existe, como é que ele elogia um ditador? Essa que é a minha pergunta, entendeu, Elísio? Eu votei no cara, tá? Acho que ele é muito melhor do que o outro. O outro é um... Não, na realidade, só um detalhe, ele de maduro não tem nada, ele é verde. E verde que não fica maduro apodrece, né? Isso. É verdade. Boa. Deixa eu só dar uma informação. Morreram 500 crianças, né? Cara, eles são só 30 mil índios. É fundamental a nossa terra. Terra que fazer viver bem, sentir bem, com a saúde, continuar falando sua própria língua Yanomami, continuar ensinando a jovem o Xabiri, para eles continuar a sua própria território Yanomami. E esse que é muito importante. Cara, 500 em 30 mil é um absurdo. Coisa mais aterrorizadora do que as fotos das pessoas. Né? Inacreditável. Incrível. Né? Mas acho que nós vamos superar. Eu acho que a ida do Lula lá tem um sentido simbólico muito forte. Né? Eu acho que, aí me permitam um comentário, e vocês sabem que eu gosto mais de ouvi-los do que de comentar, vocês são muito mais abalizados e preparados que eu, mas essa história do garimpo atravessa a história do Brasil. Tem de ter uma mão pesada, firme e forte a esse respeito. Atravessou todos os governos, desde que eu acompanho a história do Brasil. E olha, eu era meninote, o garimpo é essa maluquice que enche de dinheiro meia dúzia e mata quem garimpa, porque são soldados dos bandidos, mata quem vive nesses garimpos, seja a população local ou a população que se muda para lá. Ou se toma uma iniciativa enérgica, pesada, ou vai morrer muito mais gente. Só para lembrar que essa mineração no Brasil começou no Brasil colônia. Isso que eu ia falar. Exato. E prata. Exato. E prata. Né? Foi lá e tinha os mesmos problemas. Não, e o mais engraçado é que o dinheiro, o ouro ia para Portugal e depois ia acabar onde? Em Londres. Em Londres. Pronto. Eu não vejo outro caminho senão uma mão pesada. Aí sim, intervenção das Forças Armadas. Eles estão armados e é uma área, e não é uma área urbana normal, onde a Polícia Federal tem todas as condições de fazer. Aquilo ali é briga de guerrilha, é uma coisa totalmente atípica. Com certeza. Isso. Aí,
Aí eu gostaria de uma intervenção das suas análises. Apoiaria 100%, aí sim. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, meu caro? Além do que os colegas aqui já falaram, que realmente me mobilizou bastante, a situação dos indígenas, então, me chocou profundamente. Me choca sempre que a gente fala esse crime que nós, brasileiros, nós, país, cometemos contra os nossos povos originários. Eu sou o maluco do ex-presidente que dizia que estava tudo ótimo, isso era bobagem, que o que índio quer entrar na escola de branco, que isso é tudo besteira, e quem rouba aqui são as ONGs. Aliás, essa passagem, a máquina disseminadora de fofoca dos bolsonaristas já está mandando para todo mundo a fake news dizendo que todo o dinheiro que o Brasil mandava para esses índios foi gasto, foi surrupiado por uma ONG que atuava lá, o que é absolutamente uma chamada manobra inversionista, uma mentira. Mas uma outra coisa que me mobilizou muito foi que o Ministério da Justiça está criando, graças a Deus, o primeiro Observatório Nacional da Violência contra jornalistas. E para montar esse observatório, eles fizeram um levantamento de como foram os últimos anos. Em 2019, houve 208 ataques a jornalistas. No ano seguinte, 2020, 428. Cresceu mais ainda, ou seja, a profissão de jornalista está começando a ficar de altíssimo risco. E a população, principalmente aqueles menos dotados de bom senso, ficam comprando a ideia de que todo jornalista é contra o governo, todo jornalista é fabricante de notícias falsas. Então, nós estamos passando a hostilizar os nossos colegas de imprensa nas ruas, como se fosse uma coisa bonitinha de fazer, porque, segundo o que o último governo falava, tudo que jornalista escreve, tudo que a televisão mostra, tudo que sai nos jornais é mentira, porque o jornalista é, em princípio, um mentiroso e um comunista. É isso, meus destaques eram esses. O resto, eu concordo inteiramente com o Manuel Tedini, com o Eliso, estou muito torcendo pelo sucesso do Lula nessa redefinição das nossas relações com os nossos países amigos. Vamos ler o quê nesses dias que chegam aí, Lula? É da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio. É uma análise bastante aprofundada das fake news e da violência digital. É um estudo que acho fundamental a gente fazer, porque nós podemos, e cada vez mais somos presas dessas máquinas de contar mentira. E passamos muito perto pela perfeição, pela qualidade da máquina montada pelo governo federal, a gente reeleger esse monstro que atualmente está lá em Miami, gozando as suas merecidas e espero permanentes férias. Isto posto, vamos ao ponto. Aproveitar que está com a mão na massa, Lula Vieira vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Eu confesso que estou numa torcida imensa, estou adorando tudo que está acontecendo. Eu estou sendo até um pouco irresponsável, porque eu estou meio acrítico. Eu estou tão encantado com a possibilidade de a gente ter um outro clima em termos de governo, outro pensamento, esses novos ministros, essas nossas companheiras, as mulheres assumindo uma posição mais importante, mais visível, levando suas reivindicações, as suas posturas para o governo, a nossa abertura internacional, a nossa preocupação com os índios, isso tudo está me deixando bastante alegre. E eu quero acreditar nisso. É claro que brevemente estarei também na primeira linha dos críticos, esperando mais coisas. Mas, por enquanto, eu estou em lua de mel. Estou muito satisfeito com esse novo Brasil que surgiu depois. Eu sei que é uma atitude bastante ingênua, mas eu diria que é
o que me sobra para torcer bastante, para me sentir um pouco mais recompensado de tanta tristeza que a gente teve no ano passado, com esse governo fazendo as besteiras que andou fazendo. Sei que é babaca, mas é o que eu sou. Não. Longe disso, muito longe disso. Eu sou um otimista incorrigível. Elísio Pires, e você? Se liga em que na semana que chega, meu caro? Me ligo totalmente no que o Lula acabou de falar. Totalmente. Tô bobinho igual a ele. Estou acreditando nesse que vai dar certo tudo isso. Entendeu? Inclusive, queria destacar aqui uma frase que é uma orientação, acho que do governo todo do Lula, que ele acabou de dizer lá no encontro do CELAC. Ele disse: o Brasil volta ao mundo. E eu acho que está começando a acontecer. Eu creio plenamente nisso, né? Sobre a moeda, que o nosso economista aí entende desse assunto, eu, como não entendo nada, eu estou achando uma bela ideia essa, né? Só para lembrar que a proposta inicial não é criar uma moeda única para circular no Brasil e Argentina. Eu sei disso. Não é isso, né? Pelo contrário. Inclusive, tem um artigo escrito em abril na Folha de São Paulo, pelo Haddad e o Galípolo, que estão lá participando desse encontro, né? Em que eles recomendam, né, um estudo, né, para começar um processo da moeda comum para toda a América Latina, inclusive. E, na realidade, eu estava ouvindo de uma especialista, não vou dizer o nome dela aqui, mas ela dizia o seguinte, que essa moeda tem nome, não chama moeda comum, isso é moeda veículo, né? Eu não sei se o Cedinho concorda com essa expressão, mas ela disse isso, que é a moeda veículo. Então, é para unir a parte das transações, etc., não é para cada país ter a mesma moeda, todos os países a mesma moeda. Embora, só para lembrar do euro, lembra o que era Portugal, quando foi criado o euro, e Alemanha. Dá para comparar esses dois países, Portugal e Alemanha? Não. Hoje não dá, tu imagina quando criaram o euro. E acabou acontecendo. Então, eu aposto que isso aí pode dar certo. Quero ler, inclusive, uma fala do Lula sobre a moeda. Ele disse o seguinte: acho que com o tempo isso vai acontecer e acho necessário que aconteça. Frase do Lula lá na CELAC. Essa é a minha posição. A Europa, para começar, não tinha uma disparidade de inflação do tamanho que a gente tem. Então, tinha pequenas diferenças. Alguém estava com a Alemanha com 2 e Portugal com 4 ou 3,5. A Grécia com, sei lá, 4,5. Enfim, as variações eram pequenas entre as inflações. O euro tem um problema ainda grande, que tem uma diferença de déficit público. Então, cada país não tem um critério único de déficit público, tem uma solicitação para que não haja um déficit público maior do que 3% ao ano, mas essa coisa não funciona. Tedinho, e mais uma observação. A moeda é que é a mesma, os preços não são os mesmos na Europa. Não, né? mas... Com certeza absoluta. Né? Mas ninguém falou isso. Mas, Manuel, eu não entendo nada de economia e vou me meter nessa conversa aí da moeda única. Eu só acredito nisso aí, falando como quem não sabe, numa forma de escambo, né? Onde as coisas têm valor intrínseco, comparativo na economia. Ou seja, o valor das minhas bananas, no valor que ela tem, pelo teu minério, para dizer um papo bem antigo mesmo, né? Essa coisa toda, o valor do meu carro, o valor do seu cimento, mas o valor que eles têm no mercado internacional, aí sim, como uma moeda de troca em Sul-América, em Latinoamérica, enfim. Aí eu acho que dá certo. Agora, em relação às moedas... Barbosa, em relação ao valor, tu pode voltar a um tal de Karl Marx, que descreve muito bem o que era valor de uso e valor de troca. Né? Isso, coisas completamente diferentes. Pois é. Está lá no Capital. Está no Capital, no primeiro volume do Capital. Essa é uma excelente definição de Marx, mas todo o resto que ele tinha a ver com preço, valor, era tudo uma bobagem. Assim. Mas é só para lembrar que é o primeiro capítulo. Mas valor de uso e valor de troca, que é só de mercadoria, né? O primeiro capítulo do primeiro volume do Capital chama-se A Mercadoria. Isso. Né? Pronto. Isso. Então você tem o valor de uso e o valor de troca. O que importa, na verdade, para a economia, quando você está pensando
recursos escassos, e como que você navega dentro dessa maluquice. O que importa é o valor de troca. Não importa você achar que a sua casa ou seu carro valha um valor quando o mercado paga outro. Então, eu não vou vender porque minha casa vale muito mais do que isso. Mentira, sua casa vale quantas pessoas estão dispostas a pagar por ela. Mas, agora, enfim, você pode achar que não vale a pena pagar, claro. Você pode achar que não vale a pena fazer aquele negócio nesse momento, esperar. Aí você está especulando com a sua casa, é outra coisa. Mas o problema tem diferenças enormes entre a situação da Europa, mesmo com toda a disparidade de renda e de base, enfim, dos indicadores macroeconômicos de cada país. Com tudo isso, as diferenças eram grandes, mas não eram tão grandes. Tá? E a Europa tinha uma coisa também que estava disposta a fazer e tinha dinheiro para fazer, porque tinha a Alemanha, tinha a França, países ricos, enfim, a Bélgica, a Dinamarca, enfim, países que têm sólidos de dinheiro. A Inglaterra, na época, fazia parte disso. Só que a e está Inglaterra não disposta a entrou no diminuir euro. as diferenças. Mas a Inglaterra não entrou no euro, né? Não estou falando disso, estou falando da comunidade Nunca entrou. europeia. Estamos falando da moeda. A moeda. Não, olha só, eu falei, o euro é uma coisa, estava uma situação diferente, porque atrás do euro tinha uma comunidade europeia que estava disposta, porque tinha países com uma economia muito sólida e muito produtiva, que gera muito produto per capita, que estava disposta a diminuir as diferenças. Então, pegar dinheiro dela, a contribuição daquele país e jogar dinheiro em Portugal, na Grécia, enfim, nos países que não tinham condições de investir no seu próprio desenvolvimento. E isso foi feito. O Brasil não pode fazer isso. O Brasil não tem uma economia forte o suficiente. O Brasil é um país o Brasil é um país de renda média para baixo, já foi de média alta, agora de média baixa, e que tem problemas enormes, tem uma desigualdade gigantesca. O Brasil não tem dinheiro para investir na diminuição do hiato de desenvolvimento de cada país. A disparidade da inflação, basicamente em dois países, agora a gente estava conversando com a Argentina, né, que é o que importa, 100% contra 5,7% ou 5,8%. Não vai funcionar nunca. E tem outra coisa também. Quando você tem o Brasil teria superávites contínuos com a Argentina e não teria para quem vender essa moeda. A França, a Alemanha pode ter superávit com a Grécia, que vai pagar em euro. Ou mesmo com a Inglaterra, que vai pagar, se tivesse uma moeda comum só para o comércio, que é o caso, então teria um euro-linha só para um comércio entre a Inglaterra e a Alemanha, se essa moeda certamente seria conversível, porque o euro é conversível e a libra é conversível. O surreal, o merdólar, não seriam conversíveis. Então, é um disparate absoluto. Integração de mercados, eu apoio, totalmente. Vamos integrar os mercados. Mas moeda única, mesmo que seja só para o comércio, não faz o menor sentido. Então, aproveita que está embalado, se liga em que na semana que chega, seu Manuel? Na semana que chega, cara, tem a coisa do que vai acontecer com os índios, que eu também estou na expectativa. Acho que vai ser muito bom, tá? Porque esse é o lado bonito desse governo, né? Isso aí não tem que aplaudir. E eu quero ver qual vai ser a ação real. Já está tendo ação real, mas qual que vai ser a ação real e o plano de longo prazo para lidar com esse negócio. Outra coisa que eu estou esperando hoje, acabou de sair aqui agora, estava olhando, o Cid não vai mais assumir o batalhão lá em Goiás. Né? O Paiva
já comunicou isso para ele, já está decidido. Eu quero ver como é que vai essa relação, como é que vai andar essa relação com os militares. Eu acho que o Tomás Paiva é a pessoa, conheço pouco, já conversei com pessoas que conhecem muito, e eu estou muito esperançoso que o Tomás seja a pessoa certa para tocar esse negócio. Se a torcida aí, eu sou o capitão dela. Economista Manuel Tedin, publicitários Lula Vieira e Elísio Pires voltam semana que vem ao nosso programa, para o nosso deleite, para a gente aprender um bocado mais. Contamos com você, se inscreva no nosso programa, faça comentários, critique, dê seu like ou seu dislike, mas é importante a sua opinião para que nosso papo flua cada vez melhor e cada vez mais interessante para você. Rapazes, como é bom estar com vocês toda semana. Semana que vem está de volta. Viva Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Se liga!